revista que eu vou mostrar pra vocês hoje é justamente essa. Revista Manchete, de outubro de 1976. Essa reportagem vocês não vão ver em lugar nenhum. Apenas trechinhos citados nesses livros que eu tenho aqui atrás. E a matéria é exatamente essa aqui. Mazzaropi, meus filmes são de baixo nível. Por quê? Mazzaropi justamente falando contra a grande mídia que falava mal dos filmes dele. Principalmente os críticos que rebentavam Mazzaropi toda vez, iam criticá-lo, sem mesmo ter assistido um filme do homem. Essa sempre foi a grande mágoa de Mazzaropi. A crítica nunca ter entendido ele. Só entendeu depois que o homem morreu, né? Daí fizeram festivais, monumentos, documentários. E isso até o próprio Mazzaropi previu. E se vocês verem aqui atrás dessa foto, tem os cartazes do filme dele, ele mostrando. Cartaz do Chofer de Praça e do Jeca contra o Capeta. E eu digo pra vocês, tenho esses cartazes originais da Panfilmes que eu comprei de um colecionador lá de Taubaté. E vou mostrar pra vocês agora. Este cartaz esteve pregado no lançamento do filme Jeca contra o Capeta em 1976. Essa era a logomarca da gráfica que imprimia os cartazes dos filmes do Mazzaropi. E este cartaz do Chofer de Praça também esteve pregado no lançamento do filme em 1959, Mazzaropianos. E esses cartazes não têm preço. Amado pelo público de cinema e paquerado pela TV, esse homem de 60 anos, que é a idade que Mazzaropi tinha na época, não se cansa de vender otimismo. Só a esnobação dos críticos o magoa. Foi isso que eu acabei de falar pra vocês. Nos estúdios de TV, o boato corre solto. Mazzaropi vai finalmente entrar para a televisão em 1977. Mentira! Vencido pelo dinheiro, o cineasta desmente a notícia, fazendo cara de espanto. A televisão não lhe interessa, nunca lhe interessou, isso é verdade. Ele precisa de tempo para se dedicar aos seus filmes. O cinema é o que há de importante para mim, comenta. Alguns anos atrás, eu fui muito namorado por uma emissora e cheguei a pensar no assunto, mas achei que ela poderia atrapalhar as minhas produções, até mesmo desgastar a minha imagem. Ainda não recebi nenhum convite depois disso. Eles sabem qual é a minha posição. Não tenho vontade de fazer TV, mas não posso garantir nada. Eles poderiam fazer uma oferta muito boa, talvez. E todo mundo tem seu preço, não tem? Comenta Mazzaropi. A grande esperança dos produtores de TV é justamente a hipersensibilidade de Mazzaropi pelo dinheiro. Na época em que ele entrou para o cinema, a situação era semelhante. Estava interessado em teatro, mas de repente surgiu um convite para filmar a comédia Sai da Frente nos estúdios da Vera Cruz. Mazzaropi não acreditava que a fita desse certo, achava que o cinema era coisa de gente bonita. Ele definitivamente não tinha pinta de galã, mas diante da oferta que lhe fizeram, superior a qualquer outra em teatro, não teve dúvidas, partiu para a experiência. O sucesso que ele não previa explodiu neste primeiro filme. Foi arrumando compromissos, esticando convites, criando novos planos. Um grande contrato pode levá-lo para a TV. Mentira, nunca mais voltou para a TV, Mazzaropi. Apenas para aquela entrevista final para sua amiga e apresentadora de TV, Hebe Camargo. E praticamente foi sua despedida antes de morrer, né? Ele nunca mais conseguiria deixar o cinema. Caiu na rotina das filmagens encomendadas, dos recordes de bilheteria, da popularidade cada vez maior, e foi se afastando naturalmente das revistas e mesmo dramalhões. Participou de Deus lhe pague, de Juraci Camargo, que era um teatro de revista. Revista era aquele teatro caricato, de comédia, que envolvia um monte de coisa junto, na própria peça, né? De que tanto gostava. Virou mito do cinema nacional, o maior e muitas vezes o único. Agora, segundo rumores insistentes, a televisão quer importar o mito.
a oportunidade não poderia ser melhor. Desde a transferência de Silvio Santos da Rede Globo para a Tupi, a disputa pela audiência transformou-se numa espécie de guerra. Nesse vale tudo, as emissoras brigam pela contratação de valores conhecidos, vivem farejando novas atrações. Mazzaropi poderia desequilibrar a balança novamente. É difícil pensar em outro nome, fora da televisão, com força suficiente para competir com o sorriso de Silvio Santos. Por exemplo, ele ia roubar pontos preciosos do Ibope. Por enquanto, tudo são conjecturas. O cineasta nega seu interesse, mas pode aderir à máquina de fazer doido se o contrato for convincente. Os canais de TV silenciam, mas não escondem o seu interesse. Mazzaropi, campeão de bilheteria no cinema nacional desde os anos 50, quando começou, parece ter a fórmula mágica para estourar os índices de audiência da TV. Basta saber aplicá-la, tomando o cuidado de aproveitar as qualidades do artista sem provocar o seu desgaste. No cinema, a autoexploração de Mazzaropi foi exemplar. Depois de 8 filmes feitos em série, no melhor estilo empresarial, o ator contratado transformou-se em produtor independente e passou a faturar tanto a parte do Leão quanto as outras. A organização que montou, embora sem mistérios, é invejável, ou seja, a Panfilmes. Foi o primeiro realizador a criar um esquema de fiscalização para garantir a partilha honesta na venda dos ingressos. Isso foi o que tornou Mazzaropi milionário de verdade. Ele acabou com a roubalheira dos ingressos no cinema, mazzaropianos. Na época, como ainda hoje, era a prática comum dos exibidores separar apenas os miúdos para os produtores, quando a renda deve ser dividida meio a meio. Mazzaropi acabou com o ingresso de alta rotatividade. A manutenção dos seus fiscais custa hoje cerca de 80 mil cruzeiros mensais. Isso eu nunca tinha ouvido falar em livro nenhum que eu tenho aqui sobre o Mazzaropi. Quantia irrisória diante do lucro adicional que representa.